E aí pessoas, bom, primeira montagem de configuração de 2021 e por que não voltando com os Xeons? Tem gente que achou que eu parei, não parei não, tá? Eu fico só mesclando mesmo para ter para todo o público. Então tem Xeon, tem Ryzen. Se você gosta desse tipo de conteúdo diversificado, se inscreva no canal, deixa aquele gostei para fortalecer o trabalho, vocês sabem como que é, né? Então hoje tem a montagem aqui desse computador. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Esse é o Xeon mais parrudo que eu já testei e que eu tenho aqui em casa, né? O Xeon E5-2678 versão 3, plataforma X99. Eu acho que tem muita gente interessada nesse processador, então vou fazer um vídeo montando ele. Além disso ainda vou fazer alguns comparativos, tá? Vou mostrar algumas coisas para vocês legais, então vai ter DDR3, vai ter comparativo com o Ryzen, RTX 2060, RX 5500 XT. Então um vídeo bem completo, bem grande, eu sei, mas eu acho que vocês vão gostar. Então segue aí, dá a voadora naquele like e vamos continuar com o vídeo. E essas são as peças. Vamos começar pela placa-mãe. Essa placa-mãe é uma Huanan Z TF. Ela foi para mim R$ 620. Hoje em dia você encontra por 610. É praticamente a única dessas peças aqui que você vai encontrar mais barato do que eu paguei. O resto, todas estão mais caras do que eu paguei. Aí em seguida temos aqui o processador, o 2678 versão 3. É um processador muito parrudo, 12 núcleos, 24 threads. Ele saiu para mim o valor de R$ 470. Hoje em dia ele está saindo um valor de 505 mais ou menos. Então encareceu um pouquinho, não tanto assim, você consegue com o cupom de desconto, né? Pega aí por um valor parecido com o que eu paguei. Em seguida, a gente tem aqui as memórias RAM. Eu estou usando dois tipos de memória RAM diferentes, o que não é tão bom assim. Não recomendo para vocês, caso você queira montar uma plataforma X99 independente da placa-mãe, não tente misturar memória RAM. Tente comprar de 2 pentes ou 4 pentes de um tipo só. Eu aqui usei uma Juho de 8 GB, ela é 3000 MHz. Eu estou usando também uma Chrysler de 8 GB também, só que é 2400 MHz. Elas funcionaram, mas vez ou outra dá um probleminha para funcionar. Então recomendo que você pegue, por exemplo, a Juho, que é uma das memórias mais baratas atualmente. Se você for pegar para essa plataforma, você pode pegar uma versão ali de 2400 MHz, porque no máximo que esse processador vai usar aqui é 2100, tá? Então você pode pegar uma de 2400 que não tem problema e sai ali cerca de R$ 300, dois pentes de 8 GB, tá? Totalizando R$ 600. No caso aqui eu paguei mais ou menos isso também, vamos dizer que eu paguei mais ou menos R$ 600. A Chrysler foi em um kit, então acabou ficando também R$ 600, 4 pentes de 8 GB. Vamos agora para o cooler. Esse aqui é um Cooler DeX 2021. É um cooler bem bacana, de 4 heat pipes, vai dar conta desse processador aqui. Ele é vendido no Brasil. Eu peguei ele por ele mais ou menos R$ 120, mas hoje em dia você pega por 140 no Mercado Livre, por exemplo. É um cooler bacana, mas você pode também substituir ele por outro, por exemplo, o Gamax 400. E aí a gente também tem aqui o nosso SSD. Por enquanto eu vou utilizar um SSD NVMe de 256 GB. Esse aqui é da marca King Dian. Também tem outras marcas boas, como Asgard, é uma marca que eu recomendo também, tá? E nesse SSD aqui eu paguei um total de R$ 170. Hoje em dia você pega ele por 210 mais ou menos, essa versão de 256. Também recomendo que você use outro armazenamento para os jogos. Nesse caso aqui não vou usar por enquanto, porque eu estou sem o SSD, eu emprestei, mas depois eu vou pegar outro SSD para usar como jogos, porque esse aqui realmente não vai dar conta de sistema de jogos, somente do sistema e algum jogo ou outro. Hoje em dia os jogos são meio pesados. E uma das outras coisas principais, né, a placa de vídeo. Tenho aqui uma RX 5500 XT da PowerColor de 4 GB, eu comprei ela no Brasil mesmo, ela sai um total de R$ 1.000. Isso mesmo, R$ 1.000. Hoje em dia você paga ela mais ou menos 1.200, se você consegue pegar uma dessa aqui, está um pouco mais caro, né? E também temos o nosso gabinete, é um Pichau Comor, é um gabinete que eu gosto bastante, vocês podem tentar pegá-lo, mas ele está um pouco mais caro hoje, né? Eu peguei ele por cerca de 150, 160 reais, hoje em dia está 250, então está um tanto caro, mas é um gabinete que ainda assim eu gosto.
E a fonte, né? A fonte vai ser uma G550M da Cooler Master semi-modular. Você não encontra mais dessa fonte hoje em dia. Então você poderia pegar uma fonte aí parecida de 500 watts, como por exemplo da Redragon, da Kulga ou também da Gimme Max. Elas saem por volta de 300 a 320 reais. Então é o seguinte, gente, totalizando aqui desse conjunto, deu 3 mil reais que eu paguei nessas peças todas e você hoje para montar pagaria 3.500. Agora tem um ponto, uma vantagem aqui pelo menos desse kit em questão, relacionado aqui à memória, tá? Se você já tem memória DDR3, uma coisa interessante é porque essa placa-mãe aqui tem esses slots cinza. Nesses slots cinza você consegue colocar memória DDR3, por exemplo, essas aqui. Eu fiz testes, tá? Com essa memória também. Vou colocar no vídeo depois, então fica assistindo até o final que você vai ver os testes também. Tem uns testezinhos com ela. E você consegue usar. Eu usei 2 pentes de 8 e 2 pentes com 4 GB, totalizando ali 24 GB DDR3 1600. Então, se você tem em casa já DDR3 e você quer só trocar o processador e placa-mãe para economizar mais, tem essa placa-mãe DDR3 aqui com DDR4, tá? Mas você não pode usar junto DDR3 e DDR4. Ou é DDR3 ou é DDR4, tá? Tem outras placas também um pouco mais baratas que funcionam somente DDR3, então também é uma opção. E esse processador especificamente ele funciona somente também com DDR3. Outros não funcionam, tá? Então não vai achando que é todo processador. Somente esse aqui 2678, dos mais famosos, que funciona com DDR3. E aí você não precisa pagar, por exemplo, os 600 aqui se você já tiver as memórias em casa. Aí já é uma economia, né? Economia bacana, ficaria mesmo uns 2.900 e no caso, como que eu já tinha em casa, né? Considere que eu paguei 2.400 se eu estivesse usando DDR3. Então tá aí, essa é a configuração. Eu vou realizar a montagem agora, essa montagem vai ser em time-lapse. Eu queria ver você explicando as coisas. Eu já tenho um vídeo explicando aqui, você pode clicar aqui no card do canto, você vai ver um vídeo explicativo montando uma plataforma X99, não tem nada diferente dessa aqui, por isso que essa aqui vai ser só em time-lapse. Então vamos lá. E tá aqui, gente, tá montado o computador. Agora vamos partir para o desempenho em jogos, né? Primeiramente eu vou mostrar o desempenho com a RX 5500 XT, uma placa lá de custo-benefício, ela tá com um bom desempenho, no valor lá de R$1.000 a R$1.400, R$1.500, depende da versão, se é de 4 ou de 8 GB. Essa aqui é a mais basiquinha de 4 GB. Vamos ver os desempenhos em jogos online, a maioria eu testei online, competitivo, porque eu sei que agrada mais as pessoas, né? E depois eu vou explicar mais sobre alguns assuntos. Primeiramente vamos ao CS Global Offensive. Coloquei 1280 por 720 e com tudo no low, no baixo, né? Que é a configuração competitiva. Algumas pessoas vão falar, joga em Full HD, joga não sei o que, mas o competitivo que as pessoas geralmente jogam é esse, então estou colocando aqui como se fosse um jogador normal, embora eu não seja porque eu sou bem ruim. Enfim, vocês vão ver alguns bugs, algumas travadas, até quando eu carrego ficava um pouco lagado. Não sei qual o motivo ao certo, mas aconteceu isso no CSGO, né?
Enfim, a média de FPS foi de 280, lembrando que eu usei os comandinhos nas opções de inicialização. Reza a lenda que isso faz efeito. Eu vou deixar os comandos na tela para que você possa usar em casa se você quiser também. O CS é um jogo bem simples, então não vou perder muito tempo com ele. Próximo jogo é o COD Warzone. Aqui eu testei em Full HD com tudo no baixo, né? Novamente, priorizando o competitivo, onde você prioriza um delay mais baixo, né? Você vê isso através dos milissegundos no D3D12, que é o frame time. Quanto mais baixo, menos delay você terá. E no Warzone achei um bom desempenho, não vai ficar lá acima dos 100 FPS, mas ficou na média ali dos 94 FPS, o que para mim já é uma média bem bacana, tá? Podem ver também que o frame time está bem liso, então não vi travamentos. As pessoas perguntam também porque eu não falo sobre 1% low, e na verdade eu analiso mais pelo frame time do que pelo 1% low, até porque o 1% low ele fica atualizando o tempo todo, então esse número que vocês estão vendo daqui a pouco vai ficar maior ou menor, é um pouco difícil se basear nele. Próximo jogo, Battlefield 5 Full HD. Esse aqui ficou uma variante ali entre médio, alto e baixo, vocês têm que copiar o que tem na tela mesmo para tentar comparar com o PC de vocês. E no BF5 o desempenho ficou bem legal, ficou acima dos 100 FPS, na verdade eu consegui uma média final de 128. Isso depende muito do mapa, né? Então alguns mapas vai ter uma média maior, outras com uma média menor, mas ficou uma média bem bacana ao meu ver aqui nesse jogo. Acredito eu que se você reduzir mais ainda as qualidades gráficas, você consegue chegar ali aos 140 FPS, mais ou menos, 144, né? Para quem tem um monitor de 144. Se você tem um monitor de 120, essa configuração aqui já será o suficiente. Novamente, olha só, o frame time bem lisinho, a meu ver, variações às vezes, mas ficou muito tranquilo também para jogar o BF5. Então, por enquanto, está rodando suave aqui. Vamos agora ao Fortnite, Full HD, tudo no baixo. No Fortnite eu consegui uma média de 174 FPS, mais ou menos. E infelizmente não consegui encontrar muitas pessoas para enfrentar muitos inimigos, né? Mas vocês podem ver aí como é que ficou, se ficou liso ou não. Eu tentei dar umas movimentadas com o mouse para vocês terem uma noção maior. E ao meu ver ficou muito bom o desempenho, né? O uso da placa de vídeo fica em torno de 80%, então sobra um pouco ali, mas está usando bastante, né? Você está conseguindo a média dos 144 Hz ou 165. Algumas pessoas têm um monitor de 165 Hz, então também serviria para você. Se você tem 144, já está mais do que suficiente essa configuração aqui para, pelo menos, né, considerando no baixo. Se você estivesse querendo jogar no alto, aí você teria que ter uma placa de vídeo melhor, porque realmente não deve rodar no alto aqui. E olha só, vejam nessa partezinha final, criando essa rampa aqui, ficou tranquilo também. O último jogo online que eu testei foi o GTA V. Aqui eu coloquei primeiramente uma qualidade gráfica bem alta, tá? Então forcei bastante a placa de vídeo na versão online e eu consegui uma média de mais ou menos 55 FPS, tá? Realmente ficou um tanto baixo, eu queria que ficasse mais alto, mas vejam só que o uso da placa de vídeo ficou de 90%, chegava a 95%, então tá usando muito da placa de vídeo aqui no jogo, mas pelo que eu percebi o GTA é um tanto bugado no modo online. E aí eu também resolvi mudar um pouco as qualidades gráficas, né? Abaixar um pouquinho mais, algumas coisinhas que eu consegui abaixar, ainda assim não mudou muito, ficou com a média de 57. Então se você vai lá desativar alguns filtros e deixar 57 FPS, ou deixar com todos os filtros ativados lá, usando totalmente essa placa de vídeo a 55, eu preferiria a primeira opção. Realmente não ficou tão bom aqui no GTA quanto ficou nos outros jogos. Talvez eu tenha que trabalhar mais nas qualidades gráficas aqui desse jogo para encontrar alguma coisa que seja melhor para ele, né? Um jogo antigo, ele tem uns problemas de otimização, mas funcionou ok, tá? Ainda assim está perto dos 60 FPS, eu sei que vocês prefeririam que ficasse 60, eu também preferia. Veja só que nesse momento está chegando a 40 FPS, o que não é tão legal assim. Se vocês souberem alguma configuração, deixe aí nos comentários que eu possa copiar essa configuração e testar nos outros vídeos. Passando agora para dois jogos mais novos. O primeiro é o Assassin's Creed Valhalla. Eu coloquei ele em Full HD, no médio. Eu consegui uma média muito boa, ficou uma média de 73 FPS. Eu particularmente nem acreditei, eu tive que voltar para refazer esse teste porque eu achei que eu tinha colocado
em 720p. Eu não achei que a placa de vídeo conseguiria rodar ali, mesmo que esteja no médio, ainda assim eu achei que ela não ia conseguir rodar esse jogo a 70 fps no médio, mas ela conseguiu. Esse jogo está bem otimizado para placas de vídeo da AMD e não está puxando tanto do processador. Então, dos últimos Assassin's Creed, esse que está dando mais vontade de jogar, porque agora parece que está um tanto otimizado ele, tá? Então, olha só, boa notícia pelo menos aí para vocês. E o último jogo aqui dos jogos novos é o Horizon Zero Dawn. Coloquei em Full HD também e priorizar desempenho, que é uma configuração gráfica baixa. No Horizon Zero Dawn é um pouco diferente da situação do Assassin's Creed Valhalla, que a média que eu consegui de FPS foi de 54. Então é um jogo tanto pesado para a placa de vídeo. Vejam só que ficou com 99% de utilização, realmente usa muito, e vocês viram que em nenhum momento está passando ali dos 40% de uso do processador, independente do jogo, né? Esse aqui é um processador que tem muitos núcleos e threads, e basicamente os jogos não são otimizados para essa quantidade tão massiva de núcleos e threads. Então realmente vai demorar muito até que um jogo consiga utilizar, e aí talvez esse processador nem seja mais viável. Mas ali, ficou próximo aos 60 FPS. Agora que vocês viram o desempenho dele com a 5500 XT, você pode estar se perguntando, o processador legal, tá um combo bacana, mas e aí, esse processador tem um desempenho parecido com qual Ryzen? Ou também você pode estar perguntando, mas aí, consigo usar uma placa de vídeo mais forte? Até qual placa de vídeo eu consigo usar? Sim, você consegue usar uma placa de vídeo mais forte. A 5500 XT é basicamente limitante, tá? Não em alguns jogos competitivos em que ela vai ficar com um uso um pouco baixo, mas ainda assim está com um uso bem legal. Mas em jogos AAA, como vocês perceberam aí, ela vai ficar com o uso completo dela, né? 99%, ou seja, quem está gargalando a placa de vídeo, você pode colocar uma placa de vídeo melhor, placa de vídeo de 2 a 3 mil reais, até mais caro, 4 mil reais, depende se você quer jogar em Full HD, se você quer jogar em 4K, tá? Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. E aqui em casa eu tenho um RTX 2060, que não é das mais fortes, mas ainda assim é uma placa que fica cerca de 2.000 a 2.500 reais, vocês já vão ter a noção a partir dela, tá certo? Então é o seguinte, eu fiz vídeos passados, vejam aqui nos cards, tá? Comparando com o Ryzen 5 3600, esse processador aqui, o Ryzen 5 3600 sendo um processador ali de R$ 1.200 reais, que é um processador bem bacana da plataforma AM4. E embora o Ryzen 5 3600 ganhe, ele não ganha por muito, então fica bem parelha a performance. Eu vou mostrar para vocês agora alguns dos comparativos, mas também recomendo que vocês assistam os comparativos, né, para fortalecer aqui e também para vocês tirarem as próprias dúvidas do desempenho médio ali. Então, por exemplo, eu testei o Red Dead Redemption contra o 3600, lembrando que tudo aqui eu testei em Full HD, então Red Dead Redemption, testei um jogo novo que é o Horizon Zero Dawn, também ali em um Full HD, testei The Division 2, que é um jogo um pouco mais antigo, mas assim ele requer bastante. Testei o Far Cry New Dawn com um gráfico no alto. Testei Shadow of Tomb Raider, que eu acho que é o mais antigo deles, mas ainda assim é um jogo que consome bastante. E também testei Forza Horizon 4, que é um dos jogos que vai ter mais diferença entre o 3600 e o 2678, porque ele tem uma otimização diferente. E como vocês podem ver nos gráficos, a diferença não ficou tanto, tá? Aí você pode falar, então, mas então é porque você testou com a placa de vídeo no alto, você está limitando ali a performance, não está mostrando a diferença entre elas. Sim, é verdade. Mas vamos falar um pouco sobre isso, tá? Só que também eu testei, tá? No baixo, vou mostrar para vocês também o gráfico, também testei no baixo, e a diferença não ficou tão grande também, manteve-se a proporção de diferença entre os processadores. Então é claro que o 2678 versão 3 ele perde para o Ryzen 5 3600, mas é um processador que está com a metade do preço. Então eu acredito que sim, vale a pena, porque a diferença entre eles de preço é bem maior do que a diferença de desempenho. Então é um processador que vale a pena se você souber ali das circunstâncias, né? Um processador que consome mais, isso pode gerar um acréscimo na sua conta de luz. É um pouco difícil você conseguir uma placa-mãe ali que possa aguentar esse processador por muito tempo. A gente tem placas-mães mais básicas, só que essas placas-mães mais básicas, existe pouco teste com elas ao longo de, sei lá, um ano de uso contínuo, tá? Geralmente os testes é um mês, até menos que isso, e você não sabe se daqui a um
reclamando, aquele processador ali não pode estar estressando tanto a placa-mãe que ela vai bichar. Então tem esses contratempos aí, mas se você souber ali o que você está fazendo, se você comprar certinho, não vai ter problema, vai ter um processador com ótimo desempenho. Sobre o desempenho de comparativo, né? Sempre quando você vai fazer um comparativo, existe alguém reclamando, tinha que fazer assim, tinha que fazer assado. Hoje, a partir desse ano, eu vou preferir ali fazer comparativos no alto e no máximo reduzir a resolução. Os meus próximos comparativos, tudo aqui no canal vai ser só com resolução reduzida 720p com gráficos no alto. Isso foi até uma dica que me deram nos comentários e eu pensei bastante e realmente faz sentido, porque quando você coloca no alto, embora esteja estressando também a placa de vídeo, existe uma parte de geometria, existe uma parte do processador que cuida dos NPCs, ainda mais esses jogos aí AAA, existe toda uma parte ali que vai ser influenciada porque você colocou o gráfico no alto. Então quando você coloca no baixo, pode ser também que você esteja aliviando para o processador. Então eu estou fazendo assim agora, eu vou aliviar para a placa de vídeo no sentido de colocar a resolução mais baixa e não um gráfico mais baixo. E para complementar também, pode pegar o desempenho dessa RTX 2060 e simular que você está com a 3070, por exemplo, usando ela em 4K. Afinal, eu acho que são poucos os loucos que vão pegar uma 3070 ou uma 3080 para Full HD, né? Quem está pegando essa placa de vídeo é para 4K. E eu acho que o desempenho dessas placas em 4K é semelhante ao desempenho de uma RTX 2060 em Full HD, tá? Então olha só, você já tem ali uma média de como que aconteceria se você jogasse com esses processadores em 4K, com essas placas mais tops, tá? Eu acho que também vale assim se você pensar dessa forma, por isso que eu vou continuar fazendo assim. Eu sei que alguns não vão gostar, mas eu acho que é melhor dessa forma e eu vou continuar fazendo por conta disso. E se a gente for falar sobre placas de vídeo mais novas, né, até onde essa plataforma vai, só requer mesmo testes, porque é questão ali de otimização com novos jogos, pode ser que os novos jogos usem mais threads. Então o que basta fazer é ir continuando fazendo vários testes com os jogos que forem lançando. E eu trouxe para vocês 2 testes com 2 jogos novos que não tinham antes nos outros testes para mostrar para vocês como é que tá em 2021. Então eu testei com Assassin's Creed Valhalla e também testei com Cyberpunk. Vou mostrar para vocês agora como é que ficou o comparativo com esses 2 jogos que são bem novos, né? Vamos ver como é que tá o desempenho desses processadores com jogos mais novos. Um comparativo agora entre o 53600 contra o S5 2678 versão 3 no Valhalla com a resolução em 720p e os gráficos no altíssimo. É o novo padrão do canal. Esse provavelmente vai ser o padrão que vai se manter até que eu mude a minha placa de vídeo. Vejam só que os dois ficam bem parecidos. O uso da RTX fica em torno de 95-96% em ambos os casos. Então realmente fica com uso alto ainda assim. Mas considerem que esse desempenho aqui é basicamente o de uma 2070 em Full HD, até chegaria numa 3060 Ti em Full HD também. Então olhem só que está bem legal ao meu ver aqui. E o desempenho que eu consegui com esses processadores foi o seguinte: o Ryzen 5 3600 ele conseguiu uma média de 69 FPS. Já o Xeon S5 2678 versão 3 conseguiu uma média de 71 FPS. Eu, quando chega nesse tipo de média, eu considero um empate técnico, né? Mas ainda assim, o nosso amiguinho 2678 ficou um pouco à frente do Ryzen nesse jogo. Achei bem bacana. E lembrando, né? Esse aqui vai ser um novo padrão. Talvez algumas pessoas não gostem, mas eu acho que vai dar mais para prever o futuro do que colocando no baixo, tá? Outro jogo que eu testei foi o famigerado Cyberpunk 2077 em 720p com as texturas no high e o gráfico ali no alto, né? Realmente aqui vai ficar um pouco mais difícil para as configurações manterem uma boa média aos 60, mas ainda assim elas conseguiram no final os 60, tá? Algumas vezes dá uma quedinha ou outra, mas ficou bem estável para ambos os processadores. Vejam que eles também têm temperaturas similares, né? Depende um pouco do jogo, depende um pouco lá do dia, do teste, mas eles têm temperaturas similares. Ambos processadores em jogos ficam a 60 graus, embora
o nosso amiguinho Ryzen 5 3600, quando estressado demais, ele fica com temperatura bem alta. Eu usei o Gamax 400 com ele, que é um cooler de um nível bem parecido com o DeX 2021, e realmente o 53600 precisa ali mudar um pouco a tensão dele, abaixar um pouco, porque senão ele vai ficar um pouco quente aqui nesse tipo de cooler, tá? A média final que eu consegui nesse jogo aqui foi de 64 para o Ryzen 5 3600 e 61 para o nosso amigo 2678 versão 3. Considerando, né, que isso aqui não é um benchmark sintético, também eu considero um empate técnico. Afinal, né, tem os problemas que eu não consegui deixar certinho as imagens. Vocês sabem como que é. Então também seria um empate técnico. Os dois processadores desempenhando bem semelhante aqui nesse jogo também. E por fim, né, a DDR3. Falei no comecinho do vídeo que eu ia falar e agora estou aqui para mostrar para vocês sobre o desempenho. Para quem não quer pegar uma memória DDR4, quer usar esse mesmo kit que estou usando aqui com memórias que você tem em casa DDR3, será que o desempenho vai ser muito diferente? Será que estou perdendo em relação ao DDR3 porque o DDR4 é muito melhor? Olha, lembre-se de uma coisa. A gente está aqui tratando de uma plataforma que estava no começo da DDR4, então elas trabalham com no máximo ali 2100 MHz. E a DDR3 no final da vida já tinha também 2100, mas geralmente você consegue 1866 mais fácil. Então eu vou colocar um comparativo para vocês entre um Quad Channel de um DDR4 a 2100 MHz contra um Quad Channel de DDR3 a 1600, tá? Na verdade eu tenho memórias a 1800, mas como que eu tive que mesclar dois tipos, eu coloquei duas de 8 e duas de 4, acabou ficando 1600. Mas ainda assim é um comparativo válido para você ter uma noção em casa como que acontece Quad contra Quad, porque eu acho que você vai se surpreender. Então vamos agora para o AIDA primeiramente, vejam só como é que ficou o comparativo. DDR4 e DDR3 ficaram bem parecidos em leitura. Já em escrita, o DDR4 foi um pouco superior, né? Ficou ali 3.000 pontos acima do DDR3. Na cópia ficou também acima do DDR3, 3.000. Já em latência, o nosso amiguinho DDR3 teve uma latência mais baixa, né? Porque é CL11, enquanto o DDR4 é CL15. Vamos agora ao teste no Forza Horizon. No Forza Horizon eu coloquei em Full HD com tudo no Ultra, ainda assim vocês vão ver que o uso não vai ficar tão alto da placa de vídeo ao longo do gameplay, né? Porque é um jogo um tanto leve nessa parte aqui, pelo menos nesse benchmark sintético. Eu escolhi o Forza Horizon porque se tem um jogo que vai indicar alguma mudança mais significativa de desempenho, vai ser esse. Outros, né, que ficam ali na casa dos 60 FPS, vai ter menos diferença ainda. Então, se um jogo teria diferença, seria esse aqui, seria o Forza, porque ele é bem sensível mesmo. Qualquer alteraçãozinha de memória RAM, ele vai realmente mostrar nesses benchmarks. Vocês podem fazer os testes em casa, esse aqui é um jogo que você tem a demo, que ela é gratuita, né? Você pode fazer esse teste, você pode analisar lá, tentando colocar lá 1600, depois 1800 ou 1333 contra 1600. Vocês vão ver que ainda assim vai dar uma diferençazinha nesse jogo aqui. Enfim, e qual seria a média que consegui aqui? Olhem só a surpresa, o DDR4 ficou com a média de 111 FPS final e o DDR3 ficou com a média de 113 na final. Ou seja, né, mesmo com pontuação um pouco mais baixa, mesmo contra as expectativas, o DDR3 acabou sendo um pouco superior, talvez devido à latência. Olha só que é algo que é bem comum, mas pode acontecer, né? Vejam só que DDR3 mais antigo superando o DDR4. E é isso. Tá aí para vocês, vejam só, né? Uma surpresa que praticamente diferença alguma da DDR3 e da DDR4. Então, se você quer economizar ali comprando uma placa-mãe DDR3 e colocando 2678 com as memórias que você já tem, você não vai sair perdendo, tá? Eu aconselho que você tente fazer isso, caso você queira economizar um pouquinho. Aí eu acho que vai ficar bacana também, que aí você vai economizar nas memórias. R$600 não é pouco, né? Então, é a minha dica para vocês também, que você pode tentar montar dessa forma o seu computador. E eu sei que tem muita gente que fala, sobre memória DDR3 é muito antiga, não sei o que. A gente está falando aqui sobre uma plataforma que trabalha em Quad Channel DDR3. Então, meio que a largura de banda equivale a um DDR4 Dual Channel 3200 MHz de um Ryzen 5, por exemplo. Então, fiquem com isso em mente, tá? Não é só porque é DDR3 que é ruim. Vai ficar bem parecido com um DDR4 a 3200 MHz por conta que está em Quad Channel. Então não é porque DDR3 que vai ser ruim, é porque essa plataforma tem essa vantagem e se você usar essa vantagem, você não está saindo perdendo, mesmo com peças mais antigas.
E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que é um vídeo bem grande, mas vou tentar fazer as divisões ali dos tempos para vocês verem o que vocês quiserem, tá? Realmente eu acho um bom processador, bem bacana. Assim também como o 2689 foi meio queridinho, esse aqui também tá com desempenho bem legal para o ano de 2020. Então, se você quiser pegar, pode tentar, tá? Eu sei que tem os problemas que você pode ser tributado, taxado, então também você tem que ficar de olho nisso, mas eu acho que se você quiser economizar um pouquinho, vale a pena, ou se você quiser fazer um upgrade futuro. Por exemplo, hoje você pega um 2620, que é de R$100 e está com um ótimo custo-benefício, e aí quando você quiser mudar para um mais caro, você já vai saber como é que ele vai se lidar com uma placa de vídeo mais cara também. Então, também é um comparativo que vale para o futuro, né? Talvez você não queira ou não possa pegar agora ele, mas você pode pegar um 2620 e depois fazer um upgrade. Também é uma forma de se pensar. E em breve eu devo fazer comparativos 2620, 2640 e 2678, mostrar para vocês como que é o desempenho, né, a grade de desempenho ali, como que vai cada um escalonando. Eu acho que vocês vão gostar também. Então não se preocupe, não vai acabar o Xeon aqui no canal, vai ter Xeon, vai ter Ryzen, vai ter periférico, tem de tudo aqui. Então se inscreva, vamos tentar bater aquela meta de 50 mil até o final do ano. Estou trabalhando para isso, mas então, é isso. Esse é o PC aqui. Vou ficando por aqui, vídeo muito grande, vai ser difícil para editar. Valeu, se você me assistiu até agora, nos vemos na próxima. Valeu, falou e tchau!